Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, seja bem-vindo. Já provou o cafezinho quente com pão de queijo? Eu vou logo para a minha história, e hoje vai ser uma história interessante. Nós vamos conhecer o sertão do Rio Grande do Norte. Foi muito interessante quando fizemos um ano que estávamos em aldeia, isso em julho de 1969. Estávamos todos preparados para viajar e conhecer a terra do meu marido, o sertão do Rio Grande do Norte. Já havíamos preparado as roupas, as malas, mochilas, tudo que tínhamos que levar. As crianças estavam de férias, o meu marido também. E nós fizemos a viagem, não tínhamos transporte próprio, fizemos essa viagem como qualquer sertanejo faria. Esperamos o ônibus da linha que fazia Araçoiaba-Recife. Entramos no ônibus com a família, com destino a Recife, e de lá fomos para a estação ferroviária, onde tomaríamos um trem que nos levaria até Sousa, na Paraíba. Foi uma viagem interessante, nós fizemos... foi muito interessante, assim, as crianças brincavam, a gente ficava inventando brincadeira para elas, e uma das brincadeiras era jogar pipoca na boca do irmão, só que acertavam mais no chão do que na boca do irmão, e assim foi durante a viagem. Eu levei numa mochila alimentação para a gente ter durante o dia, e os refrigerantes a gente comprava lá no trem mesmo. Foi a viagem longa, certo? Já no final da tarde, o sol já se pondo, nós chegamos em Sousa, na Paraíba, e lá procuramos uma pensãozinha perto da estação ferroviária. Noutras viagens, nós fomos acolhidos pelo primo do meu marido, Joaquim Mesquita, Joaquim Pinto e a família dele, que nos acolheram muito bem nas outras viagens. Mas nessa viagem nós fizemos mesmo uma viagem como o sertanejo faz, com toda a dureza da vida. Então, de manhã muito cedo, acordamos e fomos para a estação ali pertinho, pegamos um outro trem que faria, então, o trecho Sousa-Demétrio Lemos. Era uma viagem mais curta, logo chegamos, ainda na parte da manhã, cedo, e procuramos logo um jipe que nos levaria até a casa do vovô, que ficava no centro da cidade. Chegando lá, as crianças, já orientadas pelos pais, se dirigiram aos avós e aos tios, beijando a mão e pedindo a bênção. E assim, muito tímidos, mas ao mesmo tempo muito obedientes, fazendo as coisas como era esperado deles. Depois vieram os primos, e alguns que moravam perto, dos filhos da tia Lilia, já se achegavam para ver os priminhos que estavam ali, e foi aquela animação. A essa altura, quem morava lá na casa era o tio Cristino, que morava com os pais, o tio Quinca com a família, que tinha a tia Dalva e mais a primeira filha, a Sueli, também estavam lá, e a essa altura também estava de visita a minha cunhada Freira, que ela vinha periodicamente visitar os pais. Então, outras ocasiões nós tivemos nos reunindo também com a minha cunhada Elita, que morava em Fortaleza. Outras pessoas a gente foi reunindo lá, mas nesse evento foram só essas. Então foi muito interessante, nós conversamos, já falávamos sobre a nossa viagem para Picada, que era a propriedade onde o vovô, é a propriedade do vovô Tomás, que ele também plantava, cuidava lá, ficava a uma légua, 6 quilômetros de distância. Então já tínhamos combinado com o jipe lá para a gente ir. Mas na chegada do dia foi aquela animação, e a vovó lá na cozinha preparando uma galinha gorda que ela tinha tirado do chiqueiro, porque as galinhas eram criadas soltas no quintal, comiam de tudo, mas quando estava próxima de matá-las, eles chiqueiravam, como diziam, colocavam no chiqueiro. E então a galinha era morta, depenada, toda aquela luta para poder comer uma galinha. Galinha cozida no forno a lenha. Muito lento, tinha que ir muito cedo para o fogo para poder cozinhar, porque a própria galinha tinha uma carne dura. Então,
Não, almoçamos e foi aquela festa. Eu me lembro de uma coisa que até hoje eu tenho vontade de rir. Eles lamentavam muito porque tinham aquele arroz assim meio escuro. Ele era como é, sem casca, sim, mas tinha ainda um resquício de casca. Eles achavam muito feio oferecer aquele arroz para um pessoal da cidade que comia um arroz tão branquinho. Não sabiam eles que estavam oferecendo o arroz integral da melhor espécie para a gente. Aí então nós fizemos refeição à noite, reuníamos lá na varanda, lá no alpendre da casa, e era aquela conversa, contando as piadas, as brincadeiras. E eles tinham assim, um espírito de humor muito bom. O tio Quinca dava cada risada contando as piadas, e a tia Freira também gostava de rir, aquela risadinha rouca, tão engraçada, e nós ficávamos ali conversando. Ali eles contaram as histórias de que aconteciam entre os vizinhos, entre as pessoas, e uma das histórias que eles contavam era do medo que Cristino e que também o meu marido tinha de ir lá para a picada, porque ouviam falar que tinha um moço lá que foi comido por uma onça. E aconteceu que uma vez o Cristino, indo a caminho da picada, ele tinha uma onça bebê ainda, bem pequena, ele pegou pelo rabo e saiu rodando a onça, rodando, acho que a onça já estava tonta e ele, pai, o que é que eu faço, o que é que eu faço? E o pai, joga essa onça fora, Cristino, e ele rolando com a onça. E a gente ria demais dessas brincadeiras. Então, isso acontecia toda noite ali no alpendre, aquela conversa, mas como não havia energia, era a luz de lampião, logo ia chegando o sono e ia todo mundo para as redes. A sala da frente foi designada para a nossa família e ali nós colocávamos 5 redes. O quarto da frente era da minha cunhada Freira, o outro quarto era do sogro e da sogra, e tinha mais um outro quarto também que era do tio Quinca com a tia Dalva e a filhinha. Na outra sala dormia Cristino, o meu cunhado. Então, muito bom, tudo bem acomodado. Aí o que acontece? De madrugada era um frio tão grande, porque mês de julho a casa não tinha forro, somente telha. E na rede era um frio muito grande. Eu colocava as cobertas por baixo dos meninos, me embrulhava também, mas não tinha muito jeito não. Mas finalmente a gente pegava no sono e acordava no outro dia, muito cedo com o gado cantando e a turma já falando bem alto, alegre da vida, que chegou o dia. Então, passamos muitos dias assim, muito felizes, conversando, contando as histórias. E meu bambinho estava no céu, porque ele ficava lembrando as histórias da infância dele, a vida rudimentar que ele viveu, às vezes que ele tocava o sino da igreja para ganhar um dinheirinho, às vezes que ele vendia alguma coisa lá para... Não vendia garrafas, parece, para ganhar um dinheirinho e comprar merenda. Era muito interessante a história que ele contava. E as crianças ficaram muito felizes, conviveram com os primos durante vários dias. Eles hoje falam com tanta saudade desse tempo, porque para eles realmente foi uma aventura inesquecível. Eles nunca tinham conhecido antes um lugar como aquele, não tinham conhecido essa família, amaram. E eu hoje fico pensando assim, com muita gratidão, porque Deus reservou uma família separada por Ele, para que dessa família viesse aquele que viesse a ser o meu marido. Foi muito bom, eles eram muito bem educados. A mãe não sabia ler nem escrever, mas ela educou bem os filhos, ela distribuía muito bem as tarefas de casa, ela cuidava do asseio das crianças, sempre perguntava para os filhos se já tinham cortado as unhas e limpado as unhas para poderem ir para a escola. E um conselho que ela dava sempre: não olhe para dentro da casa do vizinho quando passar pela calçada, porque vocês sabem que as janelas já davam para a calçada, não tinha aquele recuo de jardim. E foi muito interessante, tudo isso que a gente ouviu e aprendeu lá. Eu sempre admirei muito minha sogra, foi uma mulher mesmo de fibra, trabalhadora, todos muito trabalhadores. E eu dou graças a Deus pela origem do meu marido. E agradeço a Deus porque Ele preparou, sim. Ele preparou para o ser humano tudo o que é necessário, a terra dá. Porque se temos uma família feliz, o sustento Deus dá na terra. As pessoas não são felizes porque começam a se comparar com outras famílias.
mas Deus já deu tudo o que é de precioso para nós. E nós queremos dizer para Ele que somos gratos. E que seja somente para Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém e amém.